Bom, vamos lá. Vamos tentar resolver essa situação ou essas questões que envolvem inequações. Primeira coisa aqui, antes de começar a resolver, fazer uma revisão, para mostrar qual que é a diferença entre equação e inequação. Todas as equações, elas correspondem a uma igualdade entre dois membros, né? E a inequação é uma desigualdade entre dois membros. A diferença inicial, vou pegar aqui duas situações bem simples, né? Por exemplo, se eu tiver 2x igual a 4, o valor de x, neste caso específico, será exatamente 2, porque 2 é o único número que multiplicado a 2 que vai dar igual a 4. Né? E aí, neste caso específico, o conjunto solução para essa equação seria apenas o número 2, e nenhum outro número satisfaz essa igualdade. Se eu tiver, evidentemente, uma equação do segundo grau, x ao quadrado igual a 4, neste caso específico, o valor de x serão 2, né, porque os valores de x serão de acordo com o número que corresponde aqui ao expoente, né? Neste caso seria o mais ou menos 2, o conjunto solução. Para resolver ou para tornar essa igualdade verdadeira, eu posso usar tanto o menos 2 quanto o 2. Né? Ambos aqui satisfazem essa igualdade. Menos 2 ao quadrado vai dar menos 2 vezes menos 2, que também é igual a 4. Bom, isso aqui é um caso simples de equação. Né? Na equação nós temos 1, 2, 3, 4, 5, dependendo, vai depender muito do expoente aqui, né? Que satisfaz ou que esteja aqui contemplando essa equação. Já na inequação, nós não temos mais valores únicos ou valores que dependem de expoente. Né? Na inequação ou nas inequações, nós temos como resultados intervalos. E aí, por isso que eu deixei aqui destacado, que vai depender muito do universo que ele quer essas respostas. Né? Nós temos aqui uma reta real, tá? E aqui nessa reta real nós temos infinitos números. Aqui vai até o infinito positivo e para cá vai até o infinito negativo. E aqui nós temos infinitos números reais pertencentes a essa reta. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo também bem simplificado aí de uma inequação. Digamos que eu tenha uma inequação do tipo 2x maior do que 6. O que ele está pedindo? Ele quer que você determine um valor para x, neste caso são valores, porque trata-se de uma inequação. Né? Ele quer que você determine os valores para x para satisfazer essa desigualdade. Se eu estiver trabalhando no conjunto dos números reais, esses valores para x são infinitos. Por exemplo, posso aplicar aqui, né, uma operação básica, dizer que o x será maior do que 6 sobre 2, ou seja, o x será todo e qualquer número maior do que 3. O que eu fiz aqui foi simplesmente dividir tanto o primeiro membro como o segundo membro por 2. Uma vez que eu tenho uma multiplicação, eu posso fazer uma divisão para eliminar esse 2, sobrando o x desse lado. E do outro lado, tudo que eu fizer no primeiro membro eu tenho que fazer no segundo membro, eu também dividir por 2, que o x vai ser todo e qualquer número menor, neste caso maior do que 3. Então, numa reta real, eu tenho aqui o 3 nessa posição, e os valores que satisfazem essa inequação serão todos os valores de x maiores do que 3. Então serão todos os valores de x maiores do que 3, lembrando que aqui vai até o infinito positivo. Posso dizer que o conjunto solução dessa desigualdade, posso escrevê-lo de várias formas, né? É todo x, tal que o x seja maior do que 3. Ou eu também posso colocar aqui no intervalo, já que o 3 não entra, eu posso dizer que o conjunto solução para essa desigualdade será aberto, sempre que eu tiver aqui um parêntese, eu estou representando um espaço aberto, e ele vai até o infinito positivo. E como o infinito é sempre aberto também, então aqui seria representado dessa forma. Ou alguns livros e apostilas aí utilizam essa representação, né? Aberto no 3 e aberto, sempre aberto no infinito, neste caso infinito positivo. Tá? Eu tenho essas três possibilidades aqui de resposta para essa desigualdade simples que eu criei aqui agora para usar como exemplo para darmos um pontapé aí inicial para resolver essa inequação. Tá? Uma outra coisa importante aí que você possa utilizar para resolver qualquer tipo de inequação é o seguinte, ó. Vamos lá. Digamos que eu tenho aqui menos 2x maior do que 4. Tá? É óbvio que se eu for eliminar esse menos 2, alguns professores ensinam, né, passa esse menos 2 para o segundo membro, ele está multiplicando, passa dividindo. Né? O jeito mais correto de se dizer é, para eliminar esse menos 2, eu tenho que dividir por ele mesmo de um lado e dividir por ele mesmo do outro lado. Que é a mesma coisa que passar para o outro lado. Só que passar para o outro lado é a forma incorreta de resolver essa questão, né? Por mais que o resultado dê o mesmo. Então aqui, simplificando, vai dar 1 vezes x maior do que 4 dividido por menos 2, que vai dar menos 2. Então, são resoluções básicas aí da equação que a gente tem que trazer para a inequação para tentar resolver aí de uma forma mais simplificada. Essa inequação que nós temos aqui como a questão número 1, resolva as inequações do universo dos reais, ela é bem estranha, né? Eu bati o olho nela aqui e vi que tem uma série de elementos que tornam essa inequação bem mais complexa do que principalmente essa outra que nós vimos aqui agora. Mas eu vou tentar fazer um método de resolução para facilitar, por mais que não tem muito o que fazer aqui, senão utilizar alguns conhecimentos matemáticos e aplicá-los aqui para a gente tentar chegar na resolução final. Bom, a primeira coisa que eu bati o olho é que nós temos aqui nessa inequação, no primeiro membro, né, uma relação entre duas
duas razões ou duas frações, e essas frações elas têm particularidades distintas, né? A primeira aqui, ó, ela tem um denominador inteiro, né? É o 3, e essa segunda, ela tem um denominador racional, que é o menos 1/2. E aqui já tem um ponto de atenção na hora de resolver para não cometer erro e chegar numa resposta diferente da que nós julgamos ser a correta. Tem que tomar cuidado. E para não errar, talvez, é uma dica que eu dou, faça a simplificação disso aqui e disso aqui separadamente. Mas se você já tiver um pouco mais de facilidade, pode fazer direto. Então, qual é a forma de fazer direto aqui? Esse primeiro membro, né? Eu vou pegar esse primeiro membro aqui, ó, e vou tentar simplificar ele o máximo para depois relacionar com esse segundo membro e encontrar os valores de x, que é justamente o intervalo que o x está inserido, né? Que é, eu só resolvo uma inequação quando eu encontro os valores de x ou quando eu deixo ele isolado aí em um dos membros dessa inequação, neste caso. Como nós estamos falando de inequação, isso não será uma igualdade, sim uma desigualdade, que nós vamos ver daqui a pouco qual que é ela. Então vamos lá. Primeiro, observando aqui esse primeiro membro, como eu falei, temos duas frações bem diferentes, né? Elas são parecidas, mas são bem diferentes. E o que eu faria aqui para começar a resolver essa questão? Eu vou aplicar um método que eu chamo de método da borboleta, não sei se vocês conhecem, que é o seguinte: quando eu tenho uma soma ou subtração de frações, eu posso, ao invés de encontrar o MMC, imagine encontrar o MMC entre 3,5, ó, meio não, um quinto, isso aqui fica muito difícil de encontrar um mínimo múltiplo comum, né, entre eles. Então o que eu faço neste caso específico? Eu aplico o que nós chamamos de método da borboleta. Eu vou fazer aqui de uma forma bem simples para a gente aplicar aqui. O que seria o método da borboleta? Imagine que eu tenho aqui, ó, 2x sobre 3, somando ou subtraindo, tanto faz. O método da borboleta eu uso tanto na subtração quanto na soma entre frações. X sobre 5, por exemplo. Como que eu faço para simplificar essa subtração de frações? Posso tirar o MMC, neste caso aqui é bem simples tirar o MMC, mas eu posso aplicar o método da borboleta. O que consiste o método da borboleta? Olha só. O método da borboleta diz o seguinte, ó. A borboleta ela tem duas asas. Essa asa 1 e essa outra aqui é a asa 2. Olha só, fica parecendo uma borboleta, tá? Então, para eu resolver essa questão sem utilizar o MMC, basta eu fazer o seguinte, ó. Multiplica os denominadores, 3 vezes 5, 15, pronto. Já não preciso mais nada. Agora, eu vou para as asas. Eu vou multiplicar 5 vezes 2x, sempre multiplicando primeiro essa asa 1, né? Essa asa 1 que tem aqui essa anteninha na ordem da escrita, né? Da esquerda para a direita. Então, 5 vezes 2x fica 10x. Repito o sinal, menos, e 3 vezes x, que dá 3x. E aí, eu simplifico isso aqui. 10x menos 3x, que vai dar 7x, sobre 15. Pronto, eu simplifiquei uma soma, neste caso, uma subtração entre duas frações aí com denominadores diferentes. Agora, trazendo aqui para esse monstro feio que nós temos aqui, eu vou tentar aplicar esses mesmos métodos que eu usei na mais simplificada. Então vamos lá. Primeira coisa, olha só. Eu tenho uma soma, neste caso uma subtração, né? Uma diferença entre duas frações. O que eu posso fazer aqui? Método da borboleta. Primeiro, eu vou pegar essa asa que eu vou chamar de asa 1 e depois essa asa aqui que eu vou chamar de asa 2, tá? Asa 1 e asa 2. E aí, eu vou iniciar fazendo a multiplicação aqui dos denominadores. 3 vezes menos 1/2 vai dar menos 3 sobre 5, tá? Se eu tenho 3 e multiplico 1 sobre 5, neste caso, esse elemento aqui é negativo, eu multiplico pelo de cima e depois eu divido pelo de baixo. Então, 3 vezes 1 vai dar 3, 3 dividido por 5 vai dar 3 sobre 5, já que não interessa aqui a gente utilizar números decimais, né? No formato decimal. Bom, feito isso, nós já temos o denominador aqui. Agora nós vamos atrás dos resultados das asas. Olha só como vai ficar gigante esse primeiro passo, porque nós temos números aqui que não são números inteiros. Então ficaria aqui, ó, esse menos meio, eu vou colocar ele aqui, fazer um passo, menos meio, não, menos um quinto, e eu vou multiplicar ele por todos esses elementos aqui. Só não esquece que esse item aqui, ó, ele é menos, ele é negativo. Então eu vou fazer, além de tudo, eu vou fazer isso aqui, ó, menos 3x mais 4. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Então eu peguei esse elemento aqui e multipliquei por todos os elementos aqui que compõem a asa 1, tá? Então esse menos 3 mais 4. E aí eu vou fazer a mesma coisa desse lado. O 3, que nesse caso é positivo, ele vai multiplicar, como ele é positivo, eu posso colocar aqui, ó, o 3 que é positivo, né? Multiplicando todos esses elementos aqui, mas não esqueça que esses elementos são o menos x, menos 4. A primeira parte vai ficar assim, e o segundo membro eu vou somente repetir, né? Tudo isso vai ser maior do que 2/3. Tranquilo até aqui? Sem novidade. Eu vou mudar aqui um pouquinho de cor para a gente dar continuidade. Olha só, olha o que eu tenho. Eu tenho um 3/5 aqui negativo, né? Ele está dividindo toda essa parte aqui do primeiro membro. Eu posso, simplesmente aplicando aí um método que você já conhece, pegar esse 3/5 e passar aqui para o segundo membro. Tá? Fazendo isso, né, isso aqui ficaria menos 1/5, que multiplica menos 3x, vou repetir tudo aquilo que está lá do lado, ó, mais 3, que multiplica o menos x, menos 4, tudo bem? Tudo isso vai ser maior do que o 2/3 que já está lá. Agora, esse 2/3 vai multiplicar pelo menos
3 quintos, tá? Um erro que muitos cometem. Ah, esse menos aqui vai passar para o segundo membro positivo. Não. Quando você passa de um membro para o outro, o que muda é a operação que ele está exercendo. Então, se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Esse elemento, do jeito que está aqui, vai passar multiplicando para o segundo membro, do jeito que está ali. E aí, basta agora que a gente resolva, né? Vai simplificando aqui o que nós temos em mãos. Ó. Vamos fazendo aqui. Bom, eu vou resolver primeiro o que está entre parênteses. Então vai ficar assim, ó. O menos 1 quinto, ele vai multiplicar alguém. Quem é esse alguém? Ó? Lembrando que aqui, subtende-se que é 1, ele não aparece. É como se eu estivesse distribuindo esse menos aqui, né, por esses elementos. Então, menos 1 vezes menos 3x vai dar 3x positivo, uma vez que a multiplicação entre dois sinais iguais sempre será positivo. Menos 1 vezes mais 4, a multiplicação entre dois sinais distintos será a diferença entre o resultado dessa multiplicação numérica de 1 vezes 4. Então, menos 1 vezes mais 4 vai dar menos 4. Tranquilo até aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com esse elemento. Ó. Vou repetir o 3 positivo e vou fazer a distributiva, né? Vou distribuir aqui na forma de multiplicação. Menos 1 vezes x vai dar x positivo e menos 1 vezes 4 vai dar 4 positivo. Tudo isso vai ser maior do que quem? Olha só. Na multiplicação entre frações, não é para tirar MMC, nada. É somente para aplicar a multiplicação em linha. O numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Tá? Então ficaria assim. 2 vezes o menos 3, né? Eu posso dizer aqui que vai dar menos 6 sobre 3 vezes 5, que vai dar 15. Tá? Cuidado com essa multiplicação. Multiplicação entre duas frações com sinais distintos, ela sempre será distinta, o resultado será negativo. Né? Bem parecido aí com a multiplicação de dois números inteiros também. Bom, daqui eu comecei a facilitar, tudo aquilo que era muito feio começou a ficar um pouco menos feio, né, quando eu cheguei nessa situação, mas ainda falta muita coisa a ser feita. Então eu vou agora aplicar aqui a distributiva. Eu vou distribuir, fazer uma multiplicação desses elementos. Ó. Menos 1 meio vezes 3x fica assim. Quem tiver dificuldade faz assim do lado. Ó. Menos 1 meio vezes 3x. Você vai pegar o valor numérico e multiplicar. 3 vezes 1 vai dar 3. 3 dividido por 5 é 3 quintos. Lembrando que é negativo. Tá? Então fica menos 3 quintos vezes o x. Então aqui vai ficar menos 3 quintos x, vou fazer a mesma coisa. Menos vezes menos, né, dois sinais distintos, dois sinais iguais sempre será positivo. O resultado sempre será positivo. Então vai ficar mais 4 vezes 1 vai dar 4, 4 sobre 5 dá 4 quintos. Pronto, eliminei os parênteses. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com esse 3. 3 positivo vezes x vai dar 3x positivo, e 3 vezes 4, ambos positivos, vai dar 12 positivo. Tudo isso maior do que 6 sobre 15. Agora começou a facilitar. Tá? Eu tenho elementos aqui ó, com o mesmo da mesma família, né? A gente costuma falar assim, com a mesma incógnita, então eu posso simplificá-lo sempre que isso acontecer. Então eu vou fazer aqui, ó, de um lado, depois eu apago. Vou fazer aqui, ó, o menos 3 quintos x somado a 3x, isso aqui vai implicar em alguma coisa. O que seria essa alguma coisa, né? De cara, eu bato o olho, eu vejo algo que não é tão fácil de determinar. Se não tivesse esse denominador 5 aqui, seria fácil, mas com esse denominador 5 fica difícil, né? Então o que eu devo fazer? Eu vou aplicar a borboleta, uma vez que eu tenho aqui uma fração, e aqui eu posso dizer que eu tenho uma fração, porque todo número tem um denominador 1 escondido, ele não aparece. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar os denominadores, 5 vezes 1, na borboleta eu faço isso, e depois eu multiplico a asa 1, 1 vezes 3x, vai dar 3x, só que é negativo, não esqueça, e 5 vezes 3x, que vai dar 15x, olha só. 15x positivo. Agora, percebam que ambos estão sobre o mesmo denominador. Então eu posso simplificar os numeradores. 15x positivo, né, tira 3x, sobra aí 12x sobre 5. Pronto. Tudo isso aqui, ó, essa simplificação entre esses dois elementos aqui é exatamente igual a 12x sobre 5. Agora eu vou fazer o mesmo com os números que não têm o x. Neste caso aqui, trata-se do 4 quintos e do 12. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou abrir um espaço para facilitar o entendimento. Então vai ficar assim, ó. Vamos lá, 4 quintos mais 12. Dá para fazer direto, tá? 5 vezes 12 somado a 4, mas eu costumo sempre utilizar aqui o método da borboleta mesmo, que fica mais fácil. Aqui não tinha 1, mas todo número pode ser colocado numa forma de fração, com 1 sendo o denominador, e aí multiplica os denominadores, 5 vezes 1, asa 1, 1 vezes 4, que vai dar 4, asa, repete o sinal, asa 2, 5 vezes 12, que vai dar 60, e aqui vai ficar 64 sobre 5. Pronto, acabei de resolver tudo aquilo que estava meio feio lá em cima, né? Ficou aqui 12x sobre 5, somado a 64 sobre 5. Tudo isso vai ser maior do que menos 6 sobre 15. E olha só que interessante aqui, ó. Esse menos 6 sobre 5 dá para simplificar. É uma fração redutível. Se eu dividir aqui por 3 de ambos os lados, aqui vai ficar uma fração negativa, né? 2 sobre 5 ou 2 quintos. E aí, basta utilizar aí uma simplificação simples. Ficaria assim, vamos lá, 12x sobre 5 mais 64 sobre 5 maior do que menos 2 quintos. E olha só que interessante. Quando eu tenho o mesmo denominador de ambos os lados da desigualdade, eu posso eliminar eles nem precisam aparecer. Então isso aqui vai implicar no seguinte, ó, 12x mais 64 maior do que menos 2. Agora eu vou fazer aqui, né, um processo simplificado. Eu vou pegar esse 12x, vou pegar esse 64 aqui, eliminar ele de um lado e do outro, ficando assim,
né, o que vocês conhecem aí como passa subtraindo, né, é isso aqui que os professores ensinam, ficando 12x maior do que menos 2 menos 64, vai dar menos 66. Estamos nos encaminhando para o final, né? Para o final. Então aqui, o x será maior do que menos 66 dividido por 12. E logo, o x será maior do que menos 66 dividido por 12. Não sei se isso aqui dá para dividir, talvez só para simplificar. Então, vou tentar ir simplificando por 6 e por 6, tá? Então, menos 66 dividido por 6 vai dar 11, e os 12 dividido por 6, que vai dar 2. Pronto, acabamos de resolver essa questão feia, bem difícil aí, mas que com o passo a passo a gente consegue resolvê-la e chegar na conclusão final, né?